pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre interpolação. Bom, e o que vem a ser isso? Imagina que você está fazendo um experimento e você colhe vários dados sobre aquele experimento. Colhe várias amostras, várias medições em diversas posições no tempo diferentes ou em diversas posições no espaço diferentes, não importa. E você precisa encontrar uma curva que modele aquele sistema sobre aqueles pontos que você encontrou. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar alguma coisa que modele. Uma das formas de fazer isso é usar um polinômio. E aí a gente chama de interpolação polinomial. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui no vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu vou mostrar só a interpolação linear e vou mostrar o algoritmo. E vou falar sobre a interpolação quadrática e de graus maiores. Tá bom? Vamos lá então? Bora! Bom, então assim, só para a gente já dar uma ideia do que se trata, o que eu tenho aqui é uma tabela e eu estou considerando o tipo de interpolação que a gente chama de interpolação linear, ou seja, a gente vai encontrar uma linha ou uma reta. E aí, para a gente poder determinar uma reta de maneira única, eu preciso de dois pontos. Isso é uma máxima da geometria plana, que é, por dois pontos passa uma única reta. E é isso que a gente vai encontrar. Eu quero encontrar a reta que passa por esses dois pontos. Esses aqui são os dados da minha tabela. Então imagina assim, que eu estou fazendo algum tipo de experimento, fiz uma medição aqui no tempo, ó, digamos que esse aqui seja o tempo 0,1, fiz outra medição no tempo 0,6. Tá? Achei esses dois valores aqui. Mas por alguma razão eu preciso encontrar o valor dessa variável y aqui em algum ponto que seja intermediário aqui. Digamos, por exemplo, no tempo 0,4. E aí como que eu vou saber estimar em que altura que esse ponto vai estar comparado com esses outros dois aqui? No fundo a gente não sabe. Mas se eu tenho esses dois pontos, eu posso supor, e aí tudo depende do tipo de experimento que a gente está trabalhando, eu posso supor que a curva que modela esse problema é uma linha reta que passa por esse ponto aqui e por esse ponto aqui, que são os pontos que eu fiz a medição. E aí, se é uma reta, tudo que a gente precisa fazer é encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Tá? Então vamos fazer o desenho aqui, ó, que eu quero é a reta que passa por esses dois pontos aqui. Ó. Beleza? E aí como que a gente faz para resolver esse problema? Isso aqui é o problema do ensino médio, tá? Que é o quê? Eu tenho um polinômio p de x, e eu vou escrever ele da forma ax mais b. Mas em vez de escrever ax mais b, eu vou escrever ele assim, da forma a0 mais a1x. Então aqui é como se fosse o ax mais b aqui. Tá bom? Para que a gente já vai escrever desse jeito? Aqui eu estou associando com o grau do polinômio. Então esse termo aqui, a0, é o que está no grau zero do polinômio. É como se fosse a0 vezes x elevado a zero. E esse segundo termo é o a1, que ele está no grau 1 aqui. A1 vezes x elevado a 1, que dá isso daqui. Tá? Então é assim que a gente vai escrever. Meu objetivo é encontrar o quê? Se eu quero encontrar o polinômio, eu quero encontrar o a0 e eu quero encontrar o a1. Essas são as coisas que a gente precisa aqui. São os coeficientes desse polinômio de grau 1, que vai dar essa retinha aqui. Então esse daqui é o nosso p de x, que é o polinômio. Tá? E aí como é que eu faço isso? Eu vou jogar esses valores aqui em cima do polinômio. Então eu sei que esse ponto aqui, com essas coordenadas, está aqui no meu problema. E esse daqui, com essas coordenadas, também está aqui. Então eu vou jogar esses pontos aqui. Só que eu não vou jogar esses pontos de fato, não. Eu vou jogar valores genéricos, porque aí a gente obtém uma fórmula para qualquer situação. Então, em vez de jogar os valores que já estão aqui, eu vou jogar x1, y1, x2, y2. Então lembra que isso é número, isso é número, isso é número e isso é número. Então vai ser assim, ó. Se o ponto x1, y1 está nessa reta, então eu sei que o p de x1 é igual a y1. Isso me dá o quê? Substitui aqui x1, p de x1 é isso daqui, né? Então vai ser a0 mais a1 x1 igual a y1. Faço a mesma coisa para o outro ponto.
porque o ponto x2, y2 também pertence a essa reta. Então eu vou ter aqui, ó, A0 mais A1 x2 igual a y2. Bom, então aqui, observa que está tudo trocado aqui com a lógica nossa do dia a dia, que é o seguinte: esses dados aqui são os que eu quero achar, A0 e A1. Esses dados aqui são os que eu tenho, que são os pontos dados. Então isso aqui é um sistema com duas equações, duas variáveis. Só que quem são as variáveis? Não são o x e y, igual a gente está acostumado. Aqui é A0 e A1. São eles que eu quero encontrar, certo? Então é como se eu tivesse um sisteminha da forma AX igual a B, em que a matriz A, matriz de coeficientes, são os valores que multiplicam A0 e A1 aqui. No caso é 1x1, 1 e x2. Concordo? São os coeficientes de A0 e A1. 1, x2. A matriz X é a matriz das variáveis. No caso é A0, A1. E, por fim, a matriz B é a matriz dos termos independentes ali, que é o quê? Y1 e Y2. E aí, o que a gente vai fazer? Resolver esse sisteminha aqui. Como esse é um sistema 2x2, é tranquilo, vou fazer aqui na mão mesmo, tá? A gente resolve agora e acha a fórmula. Eu posso resolver isso aqui fazendo como se fosse o escalonamento mesmo. Então, se eu fizer o escalonamento aqui direto, o que vai acontecer? Vou fazer aqui, ó, a segunda linha menos a primeira. Na primeira linha eu mantenho ela, 1, x1, e na segunda linha eu substituo o resultado dessa diferença, linha 2 menos linha 1. Que aí dá 0 aqui, e aqui embaixo vai dar o quê? x2 menos x1. Eu tenho essa matrizinha aqui, que é a matriz já escalonada aqui. E a matriz B, ela tem que ser modificada também, certo? Como que ela vai ser modificada? Fazendo a diferença também. Eu mantenho a primeira linha aqui, y1, e na linha de baixo eu faço a diferença, ó, y2 menos y1. Bom, aí é só achar os resultados agora, né? Eu jogo de volta no sistema. A última linha, ela corresponde ao quê? Corresponde a isso daqui, ó. x2 menos x1, que é igual a x2 menos x1 vezes a1 é igual a y2 menos y1. Passo essa coisa toda no parênteses dividindo, e aí eu vou obter assim, que A1 é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso é o que a gente obtém aqui para o A1. Se vocês lembrarem bem lá do cálculo, isso daqui é o coeficiente angular, né? A gente faz o ΔY dividido pelo ΔX, faz a diferença dos y dividido pela diferença dos x. E é o coeficiente angular, é o que multiplica a variável x aqui no polinômio. Exatamente. É um outro jeito da gente ver como que a gente encontra isso daí. Bom, aí preciso do A0. O que vai ser o A0? É a primeira equação aqui, né? Então, como é que é a primeira equação aqui? Ó? A0 mais A1 x1 igual a y1, certo? Aí eu nem vou substituir o A1 não, o resultado que a gente achou não. Vou jogar direto o que a gente tem aqui, ó. Vai ser, então lembrando lá, ó, A0 mais A1 x1 igual a y1. Então, jogo isso daqui para o lado de lá, eu vou ter simplesmente que o A0 é y1 menos A1 x1. Então tá aqui o A0. Ó. Ah, mas você não vai substituir essa coisa do A1 aqui? Não, deixa para quando a gente estiver fazendo a conta de verdade, tá? Como é a máquina que vai fazer a conta também, então a gente não precisa muito preocupar com isso daqui não, tá bom? Vamos ver como é que fica isso daqui lá no Scilab? Vamos lá? Bom, então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é plotar os pontos só para a gente enxergar onde eles estão. Então olha só, os pontos que a gente tem são esses aqui, né? É 0,1, 1,221 e a gente vai colocar isso lá, vamos lá. Olha só, plot 0,1, cuidado para não confundir o ponto com a vírgula aqui, né? 0,1, 1,221. É um ponto lá do problema. Aí eu tenho que colocar assim sempre um símbolozinho para dizer como que eu quero que plota esse ponto. Senão ele não vai colocar o ponto lá. Eu tenho que dizer, por exemplo, eu quero que plota como bolinha. Aí eu coloco uma letra O minúscula aqui, entre aspas, e ele vai plotar uma bolinha. Então vamos ver como é que ele apareceu lá? Vamos ver, olha só. Tá aqui, ó. 0,1 no X. Tá aqui, então ele tá em cima da linha, ó. E 1,221 no Y. Então ele tá bem ali pequenininho. Depois a gente vai aumentar o tamanho dessa janela aí para ver melhor. Vou colocar o outro ponto lá. 0,6, 3,320.
E vamos ver como é que ficou lá. Apareceu ele aqui, ó. Ok? Então eu tenho os dois pontos, um aqui e outro aqui. Eu quero a reta que liga esses dois pontos aí. Bom, mas eu não quero só que faça para esse problema, eu quero que faça para todos os problemas. Então é aí que a gente vai entrar com o algoritmo de fato. Então vamos ver, vamos escrever esse algoritmo aí. Olha só, eu estou criando uma function que eu estou chamando de interlinear. O objetivo dela é gerar um polinômio interpolador de grau 1. Parâmetro de entrada, o valor das abscissas e o valor das ordenadas. Aí eu já até especifiquei aqui, ó, que o valor tem que ser x1, x2, ou seja, duas coordenadas só, y1 e y2. Lembrando que isso aqui não é um ponto. Isso aqui é a coordenada x do primeiro ponto, coordenada x do segundo ponto, coordenada y do primeiro, coordenada y do segundo. Bom, então vamos lá. Como é que vai ser essa function então? O que eu preciso fazer aqui é simplesmente escrever as fórmulas que eu já tenho ali. Então eu vou chamar aqui de A1, que é o coeficiente angular, exatamente essa diferença, essa razão das diferenças. Ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então essa razão aí vai ser o A1. E o A0 vai ser y1 menos A1 vezes x1. Bom, e como o nosso objetivo aqui é determinar o polinômio em si, então eu vou acrescentar esse comando aqui, que é o comando poly. Esse é o comando para gerar um polinômio, tá? Como é que ele funciona? Você escreve poly, aqui, ó, na primeira entrada, você põe um vetor, que vai ser o vetor que contém os coeficientes dele. Depois, a variável que você quer que escreva, no caso nosso aqui a gente quer x, e depois aqui esse czinho para indicar que você está querendo os coeficientes do polinômio, que esses valores aqui são os coeficientes do polinômio. Se você não coloca esse c aqui, ele interpreta que esses valores aqui são as raízes e não os coeficientes de p. Basicamente é isso aí, então. Daí, vamos ver com aqueles pontinhos lá o que vai acontecer, como que vai rodar isso daí, né? Vamos lá para o console. Vamos primeiro executar aqui, F5 para executar. Ele carregou a function lá. E aí o que eu vou fazer agora é, primeiro escrevo os vetores, x igual a 0.1, 0.6 e y vai ser 1.221, 3.320. Tá aí os dois vetores. E aí o que eu vou fazer é só chamar de P1, polinômio, e vou escrever interlinear x, y, para aplicar isso para x e y. E aí ele deu para a gente aí o polinômio. Ó. Só que esse aqui ele não plota o polinômio ainda, ele não plotou ainda no gráfico para a gente. Então vamos ver como é que está o gráfico nosso lá, olha só. Tem os dois pontinhos lá que a gente mandou marcar. Agora para plotar o gráfico, o que a gente vai fazer é um comando plot. Só que para ele plotar eu tenho que dar pontos para plotar. Então eu vou inventar pontos aqui, vou chamar de x maiúsculo. Vai ser um vetorzinho que eu vou usar só para gerar pontos para ele fazer uma linha reta. Tá? No caso aqui eu não preciso de muitos pontos, porque a linha é reta mesmo. Então eu vou dar só 2 pontos. Só que em vez de pegar o 0.1, vou pegar um ponto anterior para eu poder enxergar o primeiro ponto aqui, ó. Que ele está bem na beiradinha, né? Então eu vou pegar um outro ponto aqui para ele traçar essa reta. Então eu vou pegar aqui, vou pegar o 0 mesmo, né? 0, 1. Vou chamar de y maiúsculo esses valores calculados de 0 e 1 do polinômio p. Como é que eu faço isso? Você vai escrever assim, ó, Horner. Horner é um algoritmo para calcular o valor de um polinômio. E aí eu vou escrever Horner P1 sobre os valores de x. Aí vai calcular isso, certo? Então, no x igual a 0, o valor é esse. No x igual a 1, o valor é esse. Aí agora é só plotar. Como é uma reta, eu só preciso de 2 pontos, não preciso me preocupar. Então eu vou plotar o quê? XY. E aí ele vai fazer a reta ligando esses 2 pontos. E essa reta ligando esses 2 pontos tem que cobrir os pontos que a gente já tem. Vamos ver? Aí ela aí, ó, apareceu aí a reta ligando os 2 pontos. Então isso daí é interpolação linear, tá? Bom, mas aí eu quero dar uma melhorada nesse algoritmo. Eu não quero que o algoritmo seja só isso não. Tá? Eu gostaria que esse algoritmo tivesse alguma coisa a mais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já escrevi aqui eu tenho já esse mesmo algoritmo escrito aqui, tá?
E aí estou fazendo um novo algoritmo, que é para poder sempre calcular isso daí. Então aqui, ó, interpolação linear. Objetivo é encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos dados, mesma coisa, né? Mas só que eu vou acrescentar aqui nos parâmetros de entrada um valor a ser estimado, que eu quero que calcule em um determinado valor. E aqui o resultado do valor estimado. Eu só vou incluir essa outra informação aqui nesse ponto x0 aqui, que é aquele negócio que eu falei. Eu tenho o 0.1 e o 0.6, mas como que essa função se comporta no 0.4? Eu gostaria de conseguir calcular esses valores aí em lugares diferentes, tá bom? Uma vez tendo o polinômio, eu posso fazer isso sempre. Então, o que eu fiz aqui? Eu reescrevi a function, vou deixar ela toda escrita aqui, e aqui vou pedir para o usuário entrar, ó, entre com os valores das abscissas, x1, x2. Aí o usuário entra com os valores. Depois entra com o valor das ordenadas, y, y2, entra com o valor das ordenadas. Depois eu tenho aqui, ó, eu tenho um comentário aqui, ó, poderia inserir aqui critérios de parada, porque o usuário poderia entrar com valores que não são correspondentes ali, poderia dar um erro. Então, sei lá, poderia colocar se o usuário digitar um número só em vez de um vetor com duas entradas. Ou se digitasse um vetor com mais entradas, coisas desse tipo. Tá bom? E depois eu mando executar o interlinear aqui, ó. E aí eu já deixo aqui no meu algoritmo para plotar. Então eu já tenho aqui um plot XY. O que ele vai fazer? Vai plotar aqueles pontinhos lá, tá? Os pontinhos que o usuário entrou. Tem esse OB aqui, ó. É o que? O é para plotar os pontos como bolinhas. B é para plotar os pontos com tinta azul. Então ele vai fazer azul, blue, tá? E depois eu gostaria que ele plotasse também o gráfico da função. Como a gente está falando de uma reta, então eu só preciso de 2 pontos. E aí eu vou pegar esses 2 pontos aqui, já colocar aqui no meu algoritmo, para ele carregar esses 2 pontos. Tá? E como que ele vai carregar esses 2 pontos? Eu vou querer sempre que ele pega valores um pouquinho menor do que o menor valor e um pouquinho maior do que o maior valor. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar para 90% do valor x1, ele vai jogar um pouquinho para a esquerda do x1, e aqui vou colocar para 110% do valor x2, ok? Só estou jogando um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Aqui eu estou assumindo que o usuário digitou esses valores em ordem crescente, tá? Se não for em ordem crescente, aí eu preciso descobrir qual deles é o maior, qual deles é o menor, para poder fazer isso. Tá? Aí fica como dica e sugestão para vocês fazerem de exercício. Tá? Para o y, o que eu vou fazer é calcular esses valores de x aqui. Então eu vou fazer Horner P, que é o nome que eu dei para o polinômio aqui, P, x. Aí ele vai dar os valores de y correspondentes a cada valor de x. E aí, por fim, vou mandar plotar, então plot x maiúsculo e y maiúsculo. Vamos ver então. Primeiro, vou mandar executar aqui, F5. Bom, e aí vou entrar com os valores. Vou entrar com os valores nossos lá, que é 0.0.1, 0.6 e y 1.221 e 3.320. Prontinho. Pegou aqui ó, o valor, um pouquinho para trás aqui, um pouquinho para frente e fechou. Beleza? Só que faltou uma coisa aqui que eu gostaria que eu pudesse acrescentar mais pontos ali, né? Encontrar mais valores, encontrar mais pontos ali. Então, eu poderia, a partir daqui, pedir para o usuário entrar com os valores a serem calculados, né? Então, vou colocar assim, entre com o valor a ser calculado. Coloco esse disp aqui, e aí vou chamar esse valor aqui de x0. x0 igual a input, vou chamar aqui de x0 mesmo, igual. Então ele vai entrar com esse valor aí, o usuário dá o valor, a gente calcula e joga lá na reta. Aí o resultado dele vai ser y0, que vai ser o Horner P x0. E eu vou querer plotar isso também. Plot x0, y0. E aqui, como é ponto, eu tenho que dizer como que eu quero plotar esse ponto. Aí eu vou colocar assim, xr, que é x para ele fazer, em vez de marcar bolinha, ele vai marcar um xzinho, e R para ele marcar de vermelho, red, tá bom? Mas eu não quero que o usuário só possa digitar um ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou
criar um comando para ele poder entrar com a quantidade de valores que ele quiser. Então vai ser assim, ó, while resposta igual a S, execute isso daqui. O que é o S? É sim ou não, se o usuário deseja plotar um ponto ou não. E aí vou colocar aqui como padrão, resposta igual a S. Então aqui é um string, tá? Aí o usuário tem que dizer se ele quer plotar mais um ponto ou não. E aí eu vou colocar esse disp aqui assim, ó. Disp deseja calcular outro valor. Isso aqui é que nem na época do DOS. Quem é novinho aí não vai saber nem o que é DOS. Tinha muito isso, essas respostinhas assim, sim ou não, Y ou N. Não é da minha época também não, viu gente? Mas existiu isso daí. Eu vi em filmes. E aí a gente coloca aqui um input, o usuário, para o usuário escrever a resposta. Vou colocar assim, resp igual input. Vou colocar assim, resposta mesmo, resposta. E aí o usuário diz aqui se ele quer sim ou não. Bom, mas aí ele vai responder, ele vai colocar a letra S, letra N, e eu tenho que dar um jeito disso aqui, entender que é um string e não uma variável. Então eu faço assim, string resp. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser a minha resposta. Então enquanto a resposta for S, ele continua fazendo aqui. Então basicamente é isso daqui. Aqui ainda está faltando duas coisas, olha só. Quando eu coloco aqui esse para o usuário digitar SN, tem um probleminha aqui, que é o seguinte, o sistema não vai reconhecer SN. Então eu só preciso definir quem são as variáveis. Eu vou só simplesmente chamar assim S de S mesmo e N de N também. E aí quando ele digitar as variáveis ali, o sistema vai reconhecer. Outra coisa que ficou faltando, eu pedi para plotar aqui, mas eu não disse para calcular, né, o valor. Eu não disse para mostrar o valor calculado. Então eu vou pedir para mostrar aqui o y0, que aí ele vai mostrar o valor de y0 que ele calculou lá. Eu acho que isso é o suficiente. Vamos rodar para ver? E vou entrar com os valores lá. Ó. Vou puxar aqui da memória x, y, tá? Os valores que a gente já tinha. Entre com o valor a ser calculado. Bom, ele já fez a reta lá, né? Então agora entra com o x0. Aí como a gente falou lá, quanto que seria o valor em x0 igual a 0.4? 2.48. Ele calculou e marcou um x em vermelho lá, igual a gente colocou, né? Marcou um x em vermelho no gráfico. Tá? Aí ele pergunta, deseja calcular outro valor? Ah, eu quero mais um, né? Vamos calcular mais um? Então entre com o valor a ser calculado. Vamos ver quantos que seria no 0.3. Calculou lá, tá vendo? Isso aí, eu poderia calcular em vários valores, poderia colocar aqui 0.2254. A gente gosta de abusar das máquinas. E aí ele achou lá o valor. Aí agora, não quero mais, põe aqui N, acabou. Não quero mais, chega de calcular. Beleza? Então essa é a interpolação linear. Poderia fazer aqui para outros pontos, continuar brincando aqui. Mas depois vocês usam o algoritmo aí e vai calculando para outros valores, outros pontos. E vamos ver como que seria isso para a função do segundo grau, então? Vamos lá? Então, olha só, como é que seria o caso? Então, olha só, como é que seria no caso se a gente tivesse 3 pontos agora? O que a gente gostaria de ver é se existe uma curva, um polinômio, que passa por esses 3 pontos. E a nossa hipótese é que se existe esse polinômio, esse vai ser um polinômio de grau 2, tá? Ou seja, se existe um polinômio que passa, uma curva que passa por esses 3 pontos, essa curva vai ser uma parábola, algo parecido com isso, tá? Um pouquinho mais bonito, mas parecido com isso daí. Então eu vou ter assim, um polinômio P de x aqui, de grau 2, e eu gostaria de encontrar um único polinômio que passa por aqui, por esses 3 pontos aqui. Ok? O negócio não é achar qualquer um, o negócio é achar um que seja único. Porque senão eu poderia pegar um polinômio de grau maior, e aí eu tenho infinitos polinômios de grau 3, por exemplo, de grau 4, eu tenho infinitos polinômios de grau maior que passam por esses 3 pontos. Mas, por 3 pontos, só vai existir um polinômio de grau 2.
que vai existir um único polinômio só? Por causa disso daqui, ó. Como é que é a forma do polinômio de grau 2? Lá do ensino médio a gente aprende assim, ax2 mais bx mais c. Aqui eu vou mudar um pouquinho, vou escrever assim, a0 mais a1x mais a2x2. Estou colocando aqui cada índice aqui de a correspondendo à potência de x. E aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez antes. Eu tenho 3 pontos aqui, certo? E todos os 3 pontos pertencem a esse polinômio. Então, o que eu tenho é isso daqui, ó, que P de x1 é y1, que P de x2 é y2 e que P de x3 é y3. É isso que eu tenho. E aí vou jogar isso na expressão que eu tenho aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui quando eu jogar na expressão? Lembrando que x1, x2, x3 são números. y1, y2 e y3 também são números. Variável para mim aqui, que eu quero descobrir, é o A0, A1 e A2. Isso daqui, para mim, é que é o mistério, que é o que a gente precisa descobrir. Joga nas equações. Vai ficar tudo bem parecidinho. Ó, vai ficar assim, A0 mais A1 x1 mais A2 x1 ao quadrado igual a y1. Depois, A0 mais A1 x2 mais A2 x2 ao quadrado igual a y2. E por último, A0 mais A1 x3 mais A2 x3 ao quadrado igual a y3. Isso aqui dá um sistemão, ó, um sistema 3×3. Se eu escrever esse sistema na forma AX igual a B, na forma matricial, assim, né? A matriz A, que é a matriz de coeficientes, vai ser o quê? Vai ser os valores que multiplicam A0, A1 e A2 nesse caso. Então aqui é 1, aqui é x1 e aqui é x1 ao quadrado. Então vamos escrever aqui, ó, 1, x1 ao quadrado. Na linha de baixo, 1, x2, x2 ao quadrado. E aqui 1, x3 e x3 ao quadrado. É isso daqui. A matriz x, que é a matriz das variáveis, é A0, A1, A2. E a matriz B, os termos independentes, é y1, y2 e y3. Ou seja, o problema se resume a resolver esse sistema aqui. E esse sistema ele vai ter solução única se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Então isso daqui, ó, se o determinante for diferente de zero, vai ter solução única. E de fato, esse determinante aqui sempre vai ser diferente de zero, independente dos valores de x1, x2, x3 que eu tiver aqui. Talvez depois a gente pode até fazer essa continha aqui para mostrar que esse determinante vai ser sempre diferente de zero. Né? Se vocês quiserem que eu faça a conta aí, depois deixa aí nos comentários, a gente faz essa continha. Mas ele vai ser sempre diferente de zero. Se ele é sempre diferente de zero, significa que esse sistema tem sempre solução única. E voltando mais um pouquinho, significa que dados 3 pontos, existe uma única parábola que passa por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Então a gente está trabalhando com o caso aqui da unicidade, é uma única parábola que vai conter esses 3 pontos aí. Então se eu tiver um experimento, faço lá de 3 valores, e aí eu quero encontrar uma curva que contenha esses 3 valores aí, a curva assim, que seria mais apropriada seria, no caso, seria uma parábola, que melhor aproximaria o comportamento do que está acontecendo aí. Beleza? Bom, eu não vou fazer esse algoritmo aqui agora, mas observa que, à medida que eu aumento a quantidade de pontos, o que vai acontecer é que vai aumentar o tamanho dessa matriz. Então, o problema da interpolação para mais de 3 pontos se resume a resolver um sistema linear. E isso a gente já sabe fazer, a gente já tem os algoritmos anteriores aí para fazer isso. Então basta adaptar, pegar o resultado que a gente já tem dos sistemas lineares e resolver isso. Tá? Isso é o que eu vou fazer no próximo vídeo. Beleza? E a gente vai ver depois que esse não é o método mais eficiente. Existem métodos mais eficientes que esse, mas esse é o método. Ou seja, isso resolve o problema. Tá? Pode ser que para valores, para uma quantidade muito grande de valores, isso tenha um gasto computacional muito grande. Mas resolve o problema. Então a gente fica por aqui nesse vídeo hoje. Eu vou continuar com a interpolação. Vão ser mais 2 vídeos ainda, pelo menos, de interpolação, tá bom? E depois a gente muda de assunto de novo, tá? Qualquer coisa depois eu posso voltar e produzir mais vídeos aí relacionados a esse mesmo assunto.
Beleza? Bom, então por hoje é só, pessoal. Deixe um comentário aí, fala o que vocês acharam do vídeo. Se tiver algum assunto que vocês queiram ver aqui, ou alguma coisa que eu falei que não ficou muito claro, deixe aí nos comentários, a gente pode ir explicando essas coisas aí no futuro. Beleza? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.